Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 e 4. Portanto, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosa em Deus para destruição das fortalezas. Queridos, são dias de aflições, pelejas, de lutas. Nós vivemos dias de guerras, batalhas estão sendo travadas por vidas nessa hora. Batalhas estão sendo travadas, batalhas nas regiões celestes, batalhas na terra, para que vidas sejam salvas. Existem pessoas nessa hora batalhando em hospitais, existem pessoas nessa hora batalhando, guerreando, para que pessoas não percam as suas vidas. Existem pessoas arriscando as suas vidas, para que outros não venham perder também as suas vidas. Então, esse é um momento onde nós estamos vivendo uma guerra, uma batalha espiritual, onde aqui na terra travamos uma batalha contra o mal, mas também nas regiões celestiais devemos travar uma batalha contra as hostes espirituais da maldade. Paulo diz aqui nesse texto que nós lemos: não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Sabe, queridos, Paulo usa uma expressão aqui, dizendo as armas da nossa milícia. Preste atenção, milícia é a arte da guerra. E o nosso Deus, Ele é um Deus de guerra. O nosso Deus, a palavra de Deus diz em Êxodo capítulo 15, versículo 3, o Senhor é varão de guerra. A palavra diz em Salmo 144, verso 1, bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para as guerras. O nosso Deus é um Deus de guerra. E Deus procura também guerreiros. O nosso Deus é um Deus de guerra e Ele também procura guerreiros. Deus, quando Ele nos chama para fazer parte do seu povo, dos seus discípulos, é como alguém que vai se alistar no exército. Nós vamos fazer parte do exército de Deus. E Deus, irmãos, não gosta de pessoas covardes. Deus não gosta de pessoas medrosas, covardes. Quando Deus foi escolher o exército para usar, para que Gideão pudesse livrar Israel das mãos dos midianitas, a palavra de Deus diz que 32 mil homens foram escalados para a guerra. E Deus levantou e disse: não, tem muita gente. E a palavra diz que Deus falou o seguinte: aqueles que são medrosos e covardes, levanta a mãozinha. A palavra diz que 22 mil dos 32 mil naquele dia voltaram porque eram medrosos, porque eram covardes. Quem é medroso e covarde, volta. Foi a palavra que Deus deu. A palavra diz que naquele dia 22 mil dos 32 mil voltaram. Queridos, são num momento de guerra que nós somos provados na nossa fé. Quem nós somos, se nós confiamos em Deus ou não. A guerra é que revela os covardes, a guerra é que revela os medrosos. Então, Jesus, ele disse em Mateus capítulo 11, porque o reino de Deus, o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Sabe, nós precisamos nos esforçar, para poder tomar posse do reino de Deus, das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Algo muito interessante que a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 21,
é que lá na consumação dos séculos, quando tudo estiver sendo terminado, a palavra diz assim, e ficarão de fora. Aí fala assim, os covardes. A sua parte será no lago de fogo. Deus, Ele quer que você confie plenamente nele. Acredite, confie, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que o nosso Deus, Ele não falha. Ele nunca falhou. E Ele nunca vai falhar. Sabe por quê? Porque a palavra diz em Hebreus 13, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele permanecerá sendo o mesmo eternamente. Então, um dos motivos pelo qual Deus, Ele depõe Saul, é porque Saul era covarde, apesar de grande, Saul era covarde. E a palavra diz que Davi, apesar de pequeno, ele era corajoso. Ele confiava em Deus. Quando ele vai enfrentar Golias, ele não vai confiando na força do seu braço. Quando Davi vai enfrentar Golias, ele vai confiando em Deus, porque ele sabia que ele não tinha a mínima chance. Quantas situações que nós não vivemos, que nós às vezes não temos a mínima chance por nós mesmos, mas pelo Deus que nós servimos, nós seremos guardados e prevaleceremos e venceremos a cada dia de fé em fé, como diz a palavra. O segredo, irmãos, para ter coragem, não está em nós. O segredo para ter coragem não está em quem você é. O segredo para nós termos coragem está em quem é por nós. Você já viu pessoas que muitas das vezes a gente percebe que muitas pessoas às vezes ele caça confusão, não confiado nele, mas porque ele sabe que tem alguém por ele. Sabe, se a gente aqui na terra faz isso, quanto mais nós que cremos em Deus, não poderíamos dizer, sabe, confiadamente, abertamente, de que nós confiamos no Senhor. Sabe por quê? Porque quem é por mim, quem é por você, Paulo já disse algo que é maravilhoso. Ele disse assim, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o segredo de nós termos coragem diante das situações da vida, não é em quem eu sou, não é em quem você é, mas é em quem é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós, disse Paulo. Nós estamos hoje vivendo em guerra, batalha espiritual. Sabe, só que como enfrentar um inimigo espiritual com armas humanas? É o que Paulo disse aqui. Como é que você pode enfrentar um inimigo espiritual com armas humanas? Paulo diz o seguinte: as armas da minha milícia, com as quais pelejamos, da nossa milícia, elas não são carnais. As armas com as quais lutamos, elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Aleluia. As armas com as quais nós lutamos, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Nós estamos vivendo esse momento de batalha. E como enfrentar algum inimigo espiritual com armas humanas? O salmista, ele diz, irmãos, ele fala no Salmo 91, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da peste que se propaga na escuridão, da mortandade que assola ao meio-dia. Todas essas pragas, o salmista já disse aqui no Salmo 91, ele disse, olha, que nós estaremos seguros. Ele disse, olha, a peste perniciosa, a seta que voa de dia, a peste que se propaga na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia. Quem estará seguro contra essas coisas?
Nós estamos vivendo um momento de peste. Quem está seguro contra isso? O salmista responde: aquele que faz do Senhor a sua habitação. Aquele que faz do Senhor a sua habitação. Ele diz assim, olha, no versículo 10: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Querido, as pragas existem, inimigos invisíveis, só que a palavra de Deus diz que há uma classe de pessoas que estão guardadas, aquelas que estão escondidas no esconderijo do Altíssimo. Paulo, falando dessa batalha, dessa guerra que nós estamos vivendo, Paulo ele fala no capítulo 6 de Efésios: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo aqui diz duas coisas: com quem é a nossa guerra e onde é a nossa guerra. Paulo diz que a nossa guerra, ela não é com pessoas, e a nossa guerra não é aqui na terra. A nossa guerra, Paulo disse, que elas são contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Sabe, a gente luta muito com armas erradas e com inimigos errados. Quantas vezes você já não se pegou fazendo isso? Batalhando com inimigo errado, batalhando no lugar errado, e às vezes você termina aquela batalha e você tem a sensação de que você ganhou, mas ao mesmo tempo de que perdeu, porque é sem sentido. Porque a nossa batalha, disse Paulo, não são contra as pessoas, a nossa batalha não é aqui contra os seres humanos, a nossa batalha são nas regiões celestiais, contra os espíritos malignos que trabalham para nos tirar a nossa vida, para destruir a nossa vida. Como diz a palavra, que o diabo só vem para matar, roubar e destruir, e a nossa batalha são contra esses demônios, são contra esses espíritos da maldade. Paulo diz aqui, deixa bem claro onde nós temos que pelejar e com quem nós temos que pelejar. Queridos, esse texto veio muito forte ao meu coração. Estava vendo noticiário essa semana e eu comecei a meditar em algo quando eu me peguei pensando a respeito dos Estados Unidos, uma das nações que tem sofrido muitas mortes, e eu comecei a raciocinar, a pensar, a meditar. Os Estados Unidos é a nação com o maior poder bélico do mundo. Muito poder de guerra. São tantos aviões, caças, são tantos submarinos tecnológicos, são tantos navios de guerras, são tantos tanques de guerra, são tantas ogivas nucleares armazenadas em depósitos nucleares, são tantas armas químicas, biológicas, serviço de inteligência. E aí você vê que no momento como esse, todo esse poderio bélico não vale de nada. Porque contra esse inimigo que nós estamos lutando, esse tipo de arma não serve. É nessa hora que nós precisamos cair a nossa ficha a respeito do que a palavra já nos tem dito e nos orientado, de que a nossa batalha, de que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas nas regiões celestiais, como disse Paulo. A nossa batalha não são contra pessoas, a nossa batalha não é nesse lugar, porque a palavra diz que Jesus, ele revolucionou o mundo sem agredir uma pessoa sequer.
E quantas vezes o diabo tem trazido essa confusão e nós estamos pelejando contra pessoas erradas, transformando as pessoas em nossos inimigos, transformando os seres humanos em nossos inimigos, transformando os nossos lares em campo de batalha, enquanto que Deus olha para nós e pensa, meu Deus, enquanto eles estão brigando entre si, o diabo está trabalhando e tirando a vida das pessoas. A nossa batalha não é aqui, irmão. A nossa batalha não é com ninguém aqui, sabe? E a pergunta que fica para nós, o que adianta todo o poderio bélico das nações nessa hora? Nenhuma dessas armas pode nada contra o inimigo que nós estamos enfrentando nesse momento. Então isso nos ensina algo muito importante. Isso nos ensina que cada inimigo exige um tipo de arma diferente. Vou dizer de novo. Cada inimigo exige um tipo de arma para se lutar com ele. Se você for batalhar nos céus, você vai precisar de aviões. Se você for batalhar na água, vai precisar de submarinos, de navios. Se você for batalhar em terra, você vai precisar de tanques, de exércitos bem armados. Mas e se você for batalhar espiritualmente? Que armas você possui? O que você tem para você batalhar? Sabe, eu quero dizer para você, irmãos, igreja, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento, porque nós temos a arma que pode destruir as fortalezas. Nós temos a arma que pode mudar as circunstâncias. Nós temos a arma que não existe defesa contra ela. A palavra de Deus diz que Jesus nos equipou com as armaduras para a batalha. Sabe, a palavra diz, irmãos, Deus, talvez esse seja o texto mais pregado nesses últimos dias nas igrejas. 2 Crônicas 7,13, Deus fala que se eu fechar os céus, se eu não mandar a chuva, se os gafanhotos vierem consumir a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo. Aí ele diz, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então, e somente então, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Deus aqui faz uma conjectura de algo que poderia vir a acontecer. Naquela época já fez essa conjectura com o povo, dizendo, olha, se um dia, porventura, acontecer de eu ficar irado com os seres humanos, e eu fechar os céus, e eu não mandar a chuva, e os gafanhotos virem comerem as plantações, e porventura eu mandar a peste entre o meu povo. Está acontecendo, né, irmãos? Nós temos irado o Senhor. Nós temos provocado a ira do Senhor. E a palavra de Deus diz, então se um dia isso acontecer, aconteceu, estamos nós aqui, passando por isso. Ele diz, então se o meu povo se humilhar, existem duas coisas muito importantes aqui nesse texto. Ele diz, olha, orar e me buscar. Se nós orarmos, se nós buscarmos o Senhor, se nós nos humilharmos diante do Senhor, a arma que ninguém dá nada por ela, pode resolver o problema das nações, a oração. A palavra de Deus diz que se isso acontecer, aí então haverá uma manifestação de Deus. Do céu Deus se manifestará, e a palavra de Deus diz que Ele virá e sarará toda a terra. Ele se manifestará do céu e sarará toda a terra. Então, o que muitos às vezes estão buscando, pode às vezes ser tão demorado, quando nós poderíamos adiantar o processo,
colocar a nossa boca no pó e começarmos a clamar a Deus, a usar as armas que Deus tem concedido a nós. Paulo, falando das armaduras, ele diz: olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está a nossa arma, irmãos. Aqui está o segredo da nossa vitória. Tomar posse das armaduras de Deus. Aqui tem proteção, aqui tem ataque. A palavra diz que você pode revestir com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, calçar os seus pés com a preparação do evangelho, tomar também o escudo da fé, que a palavra diz que é com que você vai se defender dos dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Sabe, os salvos existem sobre a sua cabeça esse capacete. E a espada do Espírito, que é a nossa arma de ataque, aquilo que nós destruímos as fortalezas, é liberando a palavra, é profetizando a palavra, é liberando a palavra profética sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja, sobre a sua cidade, sobre o seu estado, sobre a sua nação, é liberando a palavra profética. Depois de você estar revestido, ele diz, com toda oração e súplica, se vista, se revista e vá orar, vá suplicar, em todo tempo no Espírito, em vigilância, porque quem está em guerra não pode dormir, e a palavra de Deus diz, e perseverando, suplicando por todos os santos. Quem são santos? Somos nós, somos a igreja, fomos santificados pelo sangue do Cordeiro. Orar uns pelos outros, orar uns pelos outros. Portanto, para nós encerrarmos aqui, Paulo ele vai dizer que a nossa luta, que a nossa peleja, que a nossa guerra não são contra pessoas, mas contra os poderes, as autoridades, contra as dominações deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A sua luta não é contra o seu vizinho, não é contra as pessoas que discordam de você, que não têm o mesmo pensamento que você. A sua luta não é contra o seu marido, não é contra pessoas que te perseguem, não. A sua luta, ela é no campo espiritual. A sua luta não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue. Sabe, e eu quero encerrar dizendo para você, guarde isso no seu coração. A arma chamada oração, não existe defesa contra ela. Todas as armas que você vê criadas pelo homem, existe um sistema de defesa. Você vê que lá em Israel, eles têm um sistema antimíssil, que quando um míssil está indo em direção a Israel, já existe um radar que detecta isso e envia um outro míssil para destruir aquele que está vindo. Toda arma tem um sistema de defesa,
mas a oração, não existe defesa contra a oração. Se tiver alguém perseguindo você, se tiver alguém querendo o seu mal, ele não pode se defender das suas orações. Se você for para o joelho, se você for orar, se você for buscar uma resposta em Deus, é impossível a pessoa se defender. Se você for lá tentar brigar com a pessoa, gesticular com ela, argumentar com ela, você vai dar a ela todo tipo de chance de defesa possível. Mas se você for para os seus joelhos, para a sua oração, a oração, não existe defesa contra a oração. O diabo não pode se defender, sabe? E é por isso que a luta do diabo é para fazer com que a igreja não ore. É para te atarefar, é para te encher de afazeres, a tal ponto que você passe o seu dia e você não consiga orar. Porque uma vez que você não ora, você não tem a mínima chance de vencer no mundo espiritual. Deus, ele disse que, por meio de Paulo aqui, que a nossa luta não é aqui, irmãos. Tudo que está acontecendo no plano físico, existe um mal que maquina isso, existe uma preparação no mundo espiritual. Existe um plano das trevas, existe um plano diabólico, existe um plano de Satanás contra as nossas vidas. E aí, ele encontra os seus aqui para manifestar isso. Mas da mesma forma que o diabo planeja, a palavra de Deus diz que os planos do Senhor, eles são mais altos, eles são maiores. Se você estiver vivendo pelos planos do Senhor, confiado nos planos que Deus tem para você, porque Ele disse que tem planos de paz, tem planos para vos dar o fim que desejais. Ele disse: olha, eu é que sei os planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Por isso, se você não tem vivido uma vida de oração, é um bom momento para você despertar desse sono. É um bom momento para você despertar e colocar dentre todas as suas prioridades como a mais importante de todas elas. Porque é a oração que vai abrir a porta para você, porque é a oração que vai guardar você, porque é a oração que vai guardar a sua casa, os seus filhos, porque se Deus não edificar, em vão está guardando o homem. É a oração que vai te abençoar, é a oração que vai mover a mão de Deus na tua direção, é a oração que vai trazer vitórias no mundo espiritual, e isso vai se manifestar aqui na sua vida. Portanto, revista-se das armaduras de Deus. Sabe por quê? E aqui eu quero finalizar. Porque depois de tudo, quando tudo isso passar, Paulo, ele disse algo maravilhoso aqui. Eu quero transformar isso aqui em uma revelação para você nessa hora. Ele diz: olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir firme no dia mau. Ou seja, hoje nós estamos passando pelo dia mau e nós precisamos resistir firmes. Aí ele diz assim, irmãos, olha, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Revista-se das armaduras de Deus. Você sabe por quê? Porque um dia, como disse Paulo aqui, depois de ter vencido, porque tudo isso uma hora vai passar, infelizmente alguns não vão vencer, mas a palavra diz, olha, se você se revestir das armaduras de Deus, você vai vencer. A palavra diz, depois de ter vencido, Paulo termina dizendo, permanecer inabaláveis. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando tudo isso passar, quando nós ouvirmos o decreto do governo dizendo, tudo acabou, não precisa mais usar máscara, não precisa mais distanciamento social, está tudo como era antes. Nesse dia,
nós vamos fazer um culto aqui de ação de graças. E eu quero poder dar um abraço em você, pegar na sua mão, porque você vai permanecer firme, porque a palavra diz que nós, aqueles que se revestem da armadura de Deus, eles irão permanecer inabaláveis. Quando tudo passar, eles permanecerão. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Quando tudo isso passar, você vai permanecer de pé em nome de Jesus. Quando todo esse mal passar, nós permaneceremos de pé em nome de Jesus. E se você recebe isso na sua vida, diga amém. Eu confirmo isso na minha vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nessa hora.